Como eu começaria no design gráfico em 2025? Eu vou segurar o microfone dessa forma aqui mesmo, porque a única forma que eu achei meu suporte ficava na frente da câmera, então vai ter que ser assim, tá? Eu não vou aqui enrolar vocês, tá? O meu conteúdo sempre foi direto ao ponto, então eu quero ensinar vocês a como começar no design, não necessariamente ser o melhor designer do mundo inicialmente, porque você não precisa ser o melhor designer do mundo. Você precisa começar no design, ganhar seu dinheiro, começar a trabalhar, primeiros clientes, e conforme isso você vai evoluindo e conseguindo mais conhecimento na área, tá? Então você não espere que eu vou falar aqui sobre semiótica, conceitos avançados, tá? Eu vou realmente falar o que você deve fazer nesse ano para você se tornar um designer e começar a realmente ganhar dinheiro na área, tá? Bom, a primeira coisa que não dá para fugir, mesmo sendo um pouco chato, você tem que estudar os fundamentos do design, tá? Você que está começando agora, se você não estudar o fundamento, né, daí fica complicado porque é uma das principais coisas. Para fazer design você tem que ter o fundamento, que é basicamente psicologia de cores e composição, tá? Que é as principais, acho, parte de fundamentos do design. O que é psicologia de cores? Para só explicar, tá? É você usar cores no momento certo. A cor que você vai escolher vai funcionar melhor com aquele segmento. Então, digamos que você está fazendo uma arte para um fast food, né? A gente usa esse exemplo sempre porque é muito fácil você lembrar do McDonald's, do Burger King, né? Eles usam muito as cores, né, laranja, vermelho, que são cores, né, que incentivam a fome, tá? Então, esse é o conceito, basicamente, tá? Mas aí você vai pegar, vai dar uma estudada sobre composição, psicologia das cores, procure vídeos no YouTube, deve ter bastante conceito, tá? E eu também sempre posto no meu Instagram alguns conceitos disso, então, se você precisar, a gente está sempre disponível aí. E como eu falei, você vai pegar na prática, então vai fazendo projetos, você vai entendendo melhor como funciona essa parte. E a segunda coisa muito importante do design são os princípios do design, tá? Isso realmente destrói a tua arte se você não sabe, né, trabalhar com os princípios. É basicamente, né, a parte de localização de elementos, então você saber posicionar elementos no meio da arte, o que você vai destacar, o que você não vai destacar, tá? Isso, na verdade, se chama hierarquia, tá? Imagine que você tem um texto muito grande, né? Vou deixar um exemplo aqui, se eu conseguir lembrar, eu coloco nesse vídeo aqui, um exemplo aqui na minha cara, aqui, ó, você não sabe português. Você não sabe é o principal fator do texto, né? Você não sabe. E português é o menor. Tem pessoas que destacam muito a palavra português, né? E deixam muito destacadas a palavra você não sabe, que seria o principal foco da frase, basicamente. Então você tem que saber quais são as palavras de impacto daquele texto para saber destacar as palavras certas. Senão você vai deixar aquele post, aquela arte que você fez de uma forma que, né, a pessoa olha e não entenda de primeira, entende? É uma coisa que é mais subjetiva e você tem que pensar, não só jogar as informações como elas encaixam melhor. Você tem que sempre pensar também na parte da leitura do texto, de quem tá vendo aquela arte, tá? E outro que eu vejo muita gente errando é o contraste. Então, usar cores que contrastam entre si. Então, imagine que você está criando uma arte lá e tem um fundo marrom, por exemplo, ou um fundo amarelo, né? Eu acho que o amarelo é o mais fácil da gente pensar. E você coloca uma tipografia da cor branca. Se você vê de perto, não tem tanto problema, mas quanto mais longe você vai, mais aquilo vai ficando ruim de você enxergar. Principalmente que tem astigmatismo, miopia, né, hipermetropia, sei lá. Isso realmente complica a vida de quem tá querendo ler aquela informação. Você tem que facilitar a leitura da informação e não dificultar ela, né? Então, você cria cores que contrastam melhor entre si. Então, se você colocar um fundo amarelo, usa uma fonte preta, uma fonte marrom, por exemplo, que é uma fonte que vai ter muito contraste entre as duas cores. Uma cor viva, né? E uma cor bem escura, tá? Então, isso vai realmente facilitar essa visualização das informações, que é uma coisa muito importante e muita gente erra isso. Talvez não percebe, mas é uma coisa bem grotesca que você não pode errar. Então, né, se você está aprendendo design agora, você tem que saber disso. Bom, e o que eu faria para começar no design, tá? Seria principalmente eu focar em um programa de edição de imagem, tá? Quem tá começando hoje, eu sempre indico, porque eu sou fã, né? Eu sou fã de cartilha do Photoshop, então eu te indicaria o Photoshop. Mesmo ele sendo uma ferramenta mais complexa, eu entendo que você entra às vezes no Photoshop, tem aquela imagenzinha daquela sala de avião, assim, que é cheia de botão, assim, é tipo isso que a pessoa vê inicialmente, né? Mas, sinceramente, o Photoshop, depois que você entende, vai aprendendo, tem vários tutoriais no YouTube, tem diversos cursos, né? Você também sabe que nós temos um curso focado em design gráfico. Se você quiser, tá aqui embaixo no link, tá? Mesmo sendo um software complicado, você vai conseguir diversos conteúdos aí na internet para você poder aprender essas ferramentas, seja o Photoshop, Illustrator, né? Também essas duas ferramentas são ótimas. Dentro da Adobe é muito boa. E por que não começar por uma ferramenta como o Canva, por exemplo? Eu acho que se você começa pelo Photoshop, você já vai estar começando pelo melhor, que é uma ferramenta muito boa mesmo. Então você não vai ter um futuro, talvez, que você
fique lá, pô, por que eu não comecei no Photoshop? Talvez se eu estivesse no Photoshop agora eu já estaria muito mais avançado, algo do tipo. Então eu acho que a dificuldade inicial você vai ter nas duas ferramentas. Então passa logo pela ferramenta um pouco mais difícil, vai valer a pena super, eu te dou toda a certeza que vai valer a pena, então começa pelo Photoshop, vê conteúdos na internet, você vai aprender rapidamente, não é tão difícil, parece difícil inicialmente, porque tem muita coisa, muita informação, né? Mas as principais ferramentas são poucas, o que você usa no dia a dia é pouco. Depois você vai aprender outras coisas que vão deixar mais complexo, para você realmente deixar a sua criação mais complexa, uma composição mais complexa. Isso que eu digo em referência ao Canva, a ferramentas mais simples, né? Você não vai ter essa complexidade futura, então você não vai ter uma evolução maior durante o tempo, tá? Você vai estagnar e vai ficar lá, entendeu? Então por isso que eu te indico a aprender uma ferramenta mais complexa mesmo. Bom, beleza, aprendi os fundamentos, aprendi os princípios, aprendi o software, né? Tô iniciando com software, eu não preciso ser o mestre do software para eu já começar, eu posso começar desde o início. Você vai começar a pegar seus primeiros clientes. Como que você vai pegar os clientes? Aí é uma parte um pouco mais complexa, porque vai ter diversas formas de você conseguir seus clientes. Seja você buscando clientes na sua cidade, amigos, familiares. Não indico muito, porque né, normalmente esses familiares não vão querer pagar o valor que você quer cobrar e tal, mas talvez para iniciar é bom, porque você vai ter né, alguém para fazer uma arte. Mas se você não tem ninguém, você cria projetos fictícios, né? Pede lá pro ChatGPT, pede para alguma inteligência artificial criar um briefing para você, né? O briefing seria basicamente né, as informações para você criar uma arte. Então você pede lá, eu quero saber um nome fictício aí para uma empresa, né? Para mim criar uma logotipo aqui, uma marca, uma identidade visual completa, digamos. Vai lá, pede pro ChatGPT, cria uma identidade visual, e assim você já começa a fazer uns projetos e postar nas suas redes sociais. Aí é um ponto muito importante, rede social, TikTok, Instagram, Behance, né, que são as principais hoje, talvez, que eu consigo pensar inicialmente. Você tem que postar nas suas redes sociais, não só seu portfólio, como vídeos, conteúdos que atraiam clientes, tá, nesse segmento, porque essas vão ser suas principais lugares para você achar clientes. Então você segue outros designers que já estão no segmento para você ver o que eles postam, como eles se posicionam, tá? Acho que isso é muito importante para você entender melhor como se posicionar no mercado para você realmente conseguir mais clientes. Então você vai achar referências, que é uma coisa muito importante também, não só para você poder crescer seu perfil no Instagram, né, para você poder né, aumentar o seu engajamento, né, para você poder vender o design realmente, como também para você aprender design. Então, se você segue outro designer, você vai constantemente ver conteúdos relacionados ao design e aprender ainda mais, tá? Então, essa é uma forma muito boa de você começar o seu 2025 aí para você aprender design, né? Que é um segmento realmente que cada vez vai crescer mais, não tem como. Então, não esqueça, aproveita o 2025 para começar no design, senão você vai se arrepender.